Amados irmãos, programa Glória ao Justo, edição 954, ano 19. O tema, um servo humilde, exaltando ao Senhor. Texto bíblico, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 18 a 29. Nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus para nos ensinar, para nos instruir, para nos fazer andar na presença do Senhor. Portanto, meus amados, é uma bênção aprender uns com os outros, aprender do Senhor. 2 Samuel 7, 18 a 29. Vamos à leitura, porque com esta leitura nós vamos certamente também nos edificar muito mais. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto foi pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes? É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? E que mais te pode dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te o nome, e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste. E com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Aleluia! Bendito seja Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em tua palavra santa. Obrigado, meu Senhor, pela instrução desta palavra para nós. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado, meu Senhor, por todos que estão conosco nesta conexão da emissora com o Facebook. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos online, abençoa os meus irmãos na audiência, abençoa a tua igreja na cidade e no campo. Bendito Senhor, Deus de Israel, ouve as nossas petições. Nós te pedimos tudo e agradecemos no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos,
Eu acho maravilhoso a palavra, eu acho maravilhosa a palavra, eu acho maravilhoso ler e expor a palavra do Senhor. É muito bom para mim, para o meu coração, fazer este trabalho. Eu glorifico a Deus porque Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, me tem sustentado, tem me ajudado durante todo este período. Eu tenho dito, e eu sei que eu tenho um inimigo que também escuta, o adversário escuta nossas palavras, mas o Senhor também nos dá a sua proteção, nos guarda, e parece até que o meu trabalho me proporcionou um seguro de saúde, um seguro de vida, alguma coisa extraordinariamente inexplicável. 28 anos, vai fazer 29 anos que nós iniciamos a Unicresce, a nossa escola de teologia, que era apenas um culto extra para os jovens nos anos 80, no final dos anos 80. E nós, meus amados irmãos, neste período, fomos para o ar e entramos com a programação, com 1 hora, depois mais uma, depois mais outra, e hoje nós estamos com este trabalho. E nós louvamos a Deus, eu glorifico ao Senhor, porque não tenho sido impedido de fazer. Não sou impedido pela bondade de Deus e pela condição física, até porque também não sou de me entregar muito. Uma corizezinha, uma rouquidão, alguma coisa, não me tira do páreo, porque o meu desejo, a minha vontade, a minha teimosia, a minha perseverança, eu junto tudo diante de Deus e vou em frente. Portanto, meus amados irmãos, é muito bom, faz muito bem à minha alma fazer este trabalho, principalmente num texto tão santo, tão maravilhoso quanto este. Segundo Samuel 7,18, o profeta Natan tinha falado para o Davi as palavras de Deus e aquela promessa maravilhosa de um reino e de um filho reinando. E uma das coisas que preocupavam os regentes, uma das coisas que preocupavam os monarcas no passado era a continuação da sua dinastia. Os homens tinham, na verdade, eles brigavam, toda a vida foi assim, o homem briga pelo poder, o poder é muito atrativo, e até entre os servos de Deus, eles tinham aquela preocupação em relação ao futuro, como seria, quem continuaria os seus atos. E o profeta Natan tinha falado com Davi, e o Natan foi embora, e o Davi entrou. O versículo 18, então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor. Isto aqui é um a sós com Deus, que você precisa, eu preciso, nós precisamos. O rei Davi também tinha um momento de ficar só ele e Deus. Entrava lá nos seus aposentos reais, porque nós não temos aposentos reais, mas você tem sua suíte, ou quarto de dormir, ou uma escrivaninha, ou uma sala pequena, ou o que você tiver disponível, onde você puder estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus, entrar e falar com Deus. E aqui o texto nos diz, segundo Samuel 7,18, o Natan foi embora, e o versículo 18 começa dizendo, então entrou o rei Davi, e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor Deus? E o que significa minha casa? Quem sou eu e o que é minha casa? Para que me tenhas trazido até aqui. Ele já começa exaltando a Deus, porque ele era um homem pequeno e não era filho de rei, portanto estava reinando pelo poder de Deus, o reinado nas suas mãos, o reino entregue a ele como monarca, com o cetro da nação, era exatamente a direção de Deus. E ele diz, quem sou eu? Ele devia lembrar-se de estar no campo cuidando de animais. Ele devia lembrar-se de ser um soldado, enfrentando problema com os outros por causa de inveja. Ele estava se lembrando certamente de ser um comandante, causando inveja a um rei possesso como o Saul. Ele estava se lembrando que ele era realmente muito pequeno, ele era o 8º filho do Jessé, e
dentro das convenções humanas, ele nunca, jamais responderia nem pelos negócios da família, nem pelo patrimônio da família, nem pela herança dos pais. Imagina pela nação do Senhor. E ele está na presença de Deus. É quando você entra na presença de Deus, quando nós entramos na presença de Deus, a ficha cai. E ele estava na presença de Deus e disse: quem sou eu? Eu gosto muito do espelho. Eu gosto de ir para o espelho e falar com Deus também. Mas, Senhor, até aqui tu tens me ajudado. Quem sou eu? E eu não sei, não temos detalhes, mas ele estava convicto que estava na presença de Deus. O verdadeiro adorador não fala só. O verdadeiro adorador não fala só. Nós, na nossa atividade secular, no dia a dia, às vezes nós falamos alguma coisa: o que foi isso aí? O que você disse? Não, eu falei com meus botões. Mas adorador não fala com seus botões. Adorador adora, adorador fala com Deus, adorador serve, adorador verdadeiro tem a convicção da presença do Deus verdadeiro. E ele entrou na presença de Deus, ficou na presença de Deus, e ele questionou: quem sou eu, Senhor? Ou seja, merecimento zero, capacidade zero, dignidade zero, nada disto conta. É a misericórdia, é a mão de Deus, é a escolha de Deus, é o poder de Deus. Você apenas diz sim. Eu apenas disse sim. É apenas o sim. Deus quer ouvir o sim. Sim, Senhor, eis-me aqui, faze em mim a tua vontade. E este homem era o rei da nação, mas ele fala com Deus como se estivesse olhando para a face de Deus, ou olhando para a sua imagem no espelho. Quem sou eu? Quem sou eu? E o que a minha casa significa? A casa de meu pai, o que era, o que foi, o que é, o que seria? Para que me tenhas trazido até aqui. E ainda é pouco aos teus olhos para falar da casa do teu servo para tempos futuros, tempos distantes. É este o comportamento, o procedimento, é esta a maneira dos homens, ó Senhor Deus. O versículo 19, ele conclui a sua pergunta: os homens agem assim, Senhor? Certamente não. Os homens não agem assim. Os homens não largam o poder. Os homens não largam o osso. Os homens não têm consideração uns com os outros quando o seu poder começa a se desmanchar, começa a derreter, começa a cair. Quando eles sentem que o poder começa a escapar, eles se tornam, às vezes, agressivos, perdem a compostura, perdem a noção da coisa, porque o poder é uma atração muito séria, muito grande. E ele diz: Senhor, tu ainda está falando para tempos futuros, para tempos distantes, a respeito da casa do teu servo. E o que mais te pode dizer, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo. Ah, como é bom ter comunhão com Deus e entrar na presença de Deus e falar com Deus assim. Senhor, como é que tu tens feito isso? Oh, Senhor, por que tu tens agido tanto, tu tens feito isto de uma forma tão profunda? Meus queridos irmãos, eu posso glorificar e exaltar o Senhor, porque eu tenho essas experiências também com Deus. Quem sou eu? Tu conheces o teu servo. Ah, como eu faço diante de Deus. Eu faço a minha confissão diante de Deus. Só Ele pode ouvir. Só Ele é capaz de ouvir e compreender. Só Ele não me rechaça. Só Ele. Isso é bom para você. Lhe falta amigo? Você não tem uma pessoa confiável? Então corre para o quarto e fala com Deus. Você não tem um amigo leal? Fala com Deus.
Você não confia mais no ministério? Fala com Deus. Você não confia no seu pastor? Fala com Deus. Você não confia em suas ovelhas? Fala com Deus. Você não confia mais no teu pai? Conversa com Deus. Não confia mais no teu filho? Fala com Deus. Fala com Deus. Falar com Deus. Ó Senhor Deus, tu conheces bem o teu servo. Só a tua misericórdia para fazer o teu servo estar vivo. E ainda mais está no poder. E ainda mais ter uma promessa do reino futuro, um reino eterno. Só tu, porque tu és extremamente maravilhoso. Não é falta de conhecimento. Tu conhece o teu servo, tu sabe que o teu servo não fez nada, não faz nada, não merece nada, não angariou nenhum direito. Glória a Deus. Como é bom falar com Deus. No versículo 21, ele diz: por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza. Por causa da tua palavra, é a tua palavra. Por causa da tua palavra fizeste tudo isto. Porque, Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Não há outro Deus. É o que nós temos aprendido, ouvimos isto. Não há outro Deus. E não há outro povo. Versículo 23. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus escolheu, resgatou para ser o seu povo para sempre. Meus queridos irmãos, é uma bênção. É uma maravilha, é uma grandeza. É uma maravilha ouvir a palavra e saber que Deus age desta natureza. Quem há como o teu povo, gente única na terra, ele estava se exaltando. Ele estava fazendo alguma coisa estranha. Ele estava dizendo alguma coisa estranha? Não. Era a única nação, era a nação igreja, a nação modelo, a nação falhou, mas a escolha dela foi para ser gente única na terra. E Deus, na sua infinita misericórdia e no seu incomparável amor e poder, manteve isto. Eu sempre menciono, eu sempre leciono, e já escrevi, já preguei, já cantei, já compus, já ministrei. Quantas vezes eu não sei sobre a nação de Israel, a única nação. Não existe um egípcio no mundo. O que está no Egito são os árabes. Não existe um babilônio no mundo. Quem está na Babilônia são os iraquianos. Não existe um grego. Não existe ninguém. Não existe linhagem de Platão. Não existe linhagem do faraó. Não existe linhagem de Nabucodonosor. Não existe linhagem dos reis da Assíria, nem da Síria. Não existe ninguém com o sangue daqueles monarcas. Mas o sangue de Abraão, a descendência de Abraão, está ali. Porque essa é gente única na terra e o rei sabia. Não há ninguém semelhante a ti e não há gente como o teu povo, gente única na terra, que tu foi resgatar e tu te fizeste o seu Deus. Versículo 24. O Senhor resgatou o seu povo.
Por mais estranho que pareça, Deus usou o Egito, o poder do Egito, a riqueza do Egito, a grandeza dos faraós, para ter Israel ali 400 anos, o berçário de Israel, o berço da nação, onde foi forjada a nação, foi no Egito. E ele diz, tu foi lá, resgatou o teu povo, para ser teu povo para sempre. E tu te fizeste o seu Deus. Gente única na terra. Todas as nações tinham os seus deuses, mas Israel tem o seu Deus, Criador dos céus e da terra, doador da vida, aquele que enriquece, aquele que dá graça, aquele que redime, aquele que ama, aquele que escolhe, aquele que exalta, aquele que unge, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que elege. Ele é o Senhor. Versículo 25, o rei diz agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca da casa de teu servo, confirma para sempre. Confirma e engrandeça-se o teu nome para sempre. Engrandeça-se o teu nome para sempre. O Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Verdadeiro compromisso com Deus. Verdadeiro compromisso com Deus. O homem pode garantir? Não pode. O homem não pode garantir o que vem depois, na segunda geração, terceira geração, 10ª geração. O homem não pode garantir, mas quem estava escolhendo era Deus. Ele só estava confessando a sua gratidão. Ele só estava louvando o Senhor pela sua grandeza. Ele estava só reconhecendo o poder maravilhoso do Senhor. No versículo 27 ele diz, pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo, te edificarei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer esta oração. Oh, maravilha! Vai falar com Deus, meu irmão. Fala com Deus. Conversa com Deus, vamos conversar com Deus, é bom falar com Deus, mas o mundo não acredita, o marido não acredita, o filho não acredita, a esposa não acredita, deixa pra lá, deixa o mundo girar, deixa a roda girar, fala com Deus. Deixa as águas rolarem. Deixa o tempo correr, fala com Deus. Portanto, o teu servo se animou. É maravilhoso. Sem ânimo não oramos. Sem ânimo, sem animação da alma, sem o ânimo, o freire não ora. Só ora quando vem ânimo, quando tem ânimo. Só oramos quando estamos na presença de Deus, nos animamos na presença de Deus, nos enchemos de ânimo na presença de Deus. Por isso, Senhor, o teu servo se animou a fazer esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus. Ah, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, a grandeza de Deus, a maravilhosa revelação de Deus. Davi está dizendo isto, segundo Samuel 7:28. Senhor, tu és o mesmo Deus e as tuas palavras são verdadeiras e tu tens falado a teu servo este bem. A tua palavra é verdadeira, não vai cair por terra. Tu és o mesmo Deus, não vai deixar falhar. A tua palavra é verdadeira, não tem como dar errado, não tem como falhar. Não vai haver nada que impeça esta grande operação.
Aí aprendemos no Novo Testamento, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a revelação do Deus verdadeiro. A Bíblia Sagrada nos diz que em Jesus Cristo reside toda a plenitude da divindade. Portanto, a dignidade, a eternidade, a bondade, a unicidade reside no Senhor Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. E você precisa, como eu, falar com Deus. O Davi disse, o teu servo ficou animado, se animou e veio falar contigo. Fala com o Senhor. Não deixe de falar com Deus. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja a dificuldade, fala com Deus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, meu Senhor, obrigado. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua grandeza. Obrigado pelas Escrituras. Obrigado, meu Senhor, pela riqueza, Senhor, de detalhes da tua glória neste livro santo. Obrigado, Senhor, pelo tratamento santo e digno. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão estendida sobre nós. Guarda a tua igreja, os meus irmãos, nossos ouvintes, nossos ajudadores. Recompensa com a bênção dos céus e da graça e humildade a cada servo teu para te exaltar. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.